E desde o início você tinha clareza, assim, tipo, ministério, Não. ele vai ser um pastor. Sim, eu conheci o Josué desde criança, né? Só que meus pais se desviaram quando eu tinha Mas você 6 conheceu anos. na igreja? Na igreja. Meus pais eram... Meu pai era diácono Na Assembleia de na Deus? Assembleia de Deus e o pai dele era o nosso pastor nessa época, né? Aí quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, meu avô morreu. E meu avô era pastor. E quando meu avô morreu, infelizmente, não sei explicar o porquê, praticamente a família toda se desviou. Olha só. Os filhos, né? Ele tinha 9 filhos, só ficou uma filha na igreja. Olha só. E depois, graças a Deus, a maioria todos, né, voltaram. Aí, então minha mãe e meu pai se desviaram. E aí eu fui criada fora da igreja. Dos 7 anos pra frente, eu nunca mais tinha ido a um culto, nada. Eu falava que eu era evangélica, eu tinha, assim, um conhecimento, porque eles não iam mais à igreja, mas fica a cultura fica ali, aquela cultura, né? E quando o Josué apareceu novamente na família lá, aquele que foi... Porque ele também veio pra Bragança, né? aí eles vieram para Bragança e nós ficamos em Santo André. Aí meu sogro morreu, né, num acidente de carro. E aí a família voltou para Santo André, que é lá que eles tinham casa e tal. Aí o Josué pegou e falou: vou lá na casa deles, né, ver como é que tá a Rose, ver como é que tá a família, né. Aí chegou lá, eu já era moça, né, já adolescente. E aí foi quando a gente se reencontrou. Aí ele me convidou para ir na igreja. Só que eu na maior inocência, né? Achando que ele tava me evangelizando. É um santo. E fui com ele na igreja. Preocupado com a alma. Mas ele já pregava, né? Sim. Ele ia pregar num congresso. Ah, ele ia pregar? Ele era o pregador. E eu fui num culto com ele. E num desses cultos eu aceitei Jesus, né? Aí nós começamos a namorar e tudo começou a história ali, né? Entendi. Entendeu? Então, só que assim, a minha mãe, não sei, né, qual o motivo assim real, né? Eu acredito que foi meio que espiritual mesmo, assim, porque aí ela foi contra. A princípio, Apatia, assim. Primeiro ela ficou: nossa, o Josué, filho do pastor Zico. Nossa, que legal. Inicialmente, ela gostou. Depois ela começou a ver que era mais sério, e o Josué também tinha um outro padrão de vida, né? Não se envolvia, não bebia, não entrava nas festas, nas bagunças e tal. Aí ela começou a ir contra, e começou a ter problema de ela não querer o casamento. E também muito pobre, né? Também. Até assim, a gente pode olhar de racismo, às vezes não gosta da pessoa e tal, mas tem essa questão da mãe, tipo assim, poxa, vamos passar necessidade. E no caso, na época o Josué trabalhava com o irmão dele numa oficina de funilaria e mecânica. Ele era o comprador da oficina. Imagina, uma portinha. Já era desse tamanho. Ele era o comprador, quer dizer, ele mal trabalhava. Só que assim, cheio de sonhos, cheio de coisa. Então, quando nós conversamos para casar, ele tinha noção de ministério. Então, ele me chamou e falou: olha, eu vou ser pastor. Você acha que você vai conseguir ser uma esposa de pastor? Eu falei: vou. Sabia nem o que eu ia fazer direito, mas não, Caramba. né? Eu vou, né? Aceitei. Aí, assim, eu tinha noção de que ele tinha esse chamado, mas eu não tinha, assim, total clareza do que é um chamado, nada, porque eu tinha voltado, não, tinha aceitado Jesus naqueles dias ali, né? Meu Deus. Aí casamos e as coisas foram acontecendo, e realmente ele já foi assumindo escola dominical, ele já foi assumindo as coisas na igreja e já começou a ser chamado para pregar nas congregações do ministério que a gente congregava na época. E assim, eu sempre acompanhando, e eu sempre tentando interagir, entender o que estava acontecendo, né? E a gente orava muito, pedindo mesmo para Deus dar graça, porque não era simples, eu era muito nova, né? Eu era muito menina, né? E ter que assumir um negócio desse. Mas aí, assim, pastorear a igreja mesmo já foi bem frente, mais né? pra frente. Foi aqui em Bragança já, né? Já aqui em Bragança. E você falou, né, dele trabalhar na oficina e tal. Mas você, quando, ali com 17 e tal, você percebia que ele, né, ele seria uma pessoa que ele cresceria, que vocês cresceriam? Porque, assim, hoje, né, quem conhece o meu pai, super empreendedor, né? Na verdade, hoje a gente faz um trabalho contrário de falar: não, você não vai fazer isso, você não vai abrir essa empresa, você não vai vender essas coisas. Eu, principalmente, Exatamente. sou o freio dele, né? Porque ele vê
oportunidades em tudo, né? Assim, todo lugar que Tem ele uma vê visão, é uma visão assim, empreendedora, né? empreendedora absurda, né? E Mas, ali porque ele tinha 20, né? é, Já tinha isso? sim, quando minha mãe ia contra, eu falava, meu Deus, como pode, né? Ela não tem noção, ele é uma pessoa muito inteligente. Então, assim, eu já tinha essa clareza de que ele era diferente É? dos outros amigos, meninos. Eu já tinha namorado um outro rapaz, até que fazia faculdade e tudo, mas não tinha, assim, Essa cabeça. a cabeça dele, os assuntos, conversar coisa inteligente e tal. Aquilo ali tudo foi o que me cativou, assim, também, né? Uhum. Que eu vi que era uma pessoa muito esclarecida, que lia já bastante e tudo, né? Então, e já, assim, ele era cheio de sonho, né? Então É. ele falava, ó, nós estamos casando, a gente não tem nada. Ele falou, mas não vai ser assim, não. Eu tenho um sonho, eu sei onde eu vou chegar, eu, É mesmo, eu já tenho falava. meta, já falava. Ele falou, pode esperar, nós não vamos. Tanto é que quando nós casamos, ele começou a trabalhar numa loja. Aí ele falava, ó, eu arrumei um serviço numa loja, mas isso aqui é por pouco tempo, é só pra gente sair dessa aqui agora, só pra dar o pontapé inicial. Ele falava, mas não é isso, eu não, Uhum. não é isso que Deus tem pra mim, não. Então ele sempre, assim, visualizou o futuro dele ministerial. Então ele falava assim, olha, nós vamos trabalhar e nós vamos ter casas de aluguel, quando eu tiver 50 anos, eu quero ter, na época ele falava assim, eu quero ter 10 casas de aluguel que vai ser o meu salário. Olha Então, só. assim, não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel dos 2 Poxa. cômodos que a gente morava. E eu ficava olhando aquilo, eu falava, meu Deus, tinha umas coisas que eu achava que era meio loucura, né? A gente não tinha casa, a gente viajava vendo casas. Olha aquela casa que bonita, é assim que eu queria. Ó, mas você gosta daquela cor? Aí eu, não, muito laranja, não gosto. Nossa, mas eu achei bonita aquela cor. Então ainda discutia a cor da casa que a gente não Tinha tinha. nenhuma. Então, assim, ele sempre foi Caramba, né? muito visionário, muito sonhador, muito. Então ele falava assim: olha, eu não sei que jeito, mas meus filhos vão fazer faculdade, eu não abro mão disso. Uhum. Eu vou começar. Ele começou a fazer poupança muito cedo, vocês pequenininho, já pensando na faculdade. Ele falava: não, meus pais não teve condições de fazer isso por mim, nem os seus por Uhum. você, mas nossa geração vai mudar. É. Ele fala, a partir da nossa geração vai ser diferente. Eu quero, meus filhos todos vão estudar, então Eu assim. lembro que eu postei agora no meu aniversário, dia 13 de junho, né? Eu postei o videozinho Da oração do do vídeo seu de aniversário. aniversário. E aí ele falava isso, né? Nós estamos fazendo de tudo para que você tenha estudo, para que você cresça e tal. Então, e ali você tinha 5 anos, Era né? 5. Tava fazendo 5 anos. E já muita coisa já tinha acontecido. Sim, ali já Ali eu já tinha. tinha casa própria, a Que primeira isso casa. é quase 10 anos depois disso que nós estamos falando, né, do seu casamento. Não, é menos. É 8. Uns 8 anos Porque ele depois. tinha 25. Então, assim, Tinha 30. ali nós já tínhamos casa, né? Já tinha casa própria, já tinha um carro razoável e tal. Então, assim, já estava prosperando, né? Mas E é muito doido isso, assim, porque, de certa maneira, tem umas frases assim, fica meio coach, assim, mas é meio que é verdade no sentido de, tipo assim, parece que você só consegue chegar naquilo que você, de certa maneira, viu, né? E eu sempre pensei muito nisso, tipo assim, por exemplo, levar as crianças na Disney, né? Inicialmente pode parecer uma coisa assim, de certa maneira supérflua, no sentido de tem fútil. muitas coisas importantes, né? E você poderia falar, não vou fazer isso, vou economizar esse dinheiro, porque é muito caro, né? Ainda mais o dólar do jeito que tá e tal. Mas uma coisa que eu sempre pensei é tipo assim, eu preciso mostrar as maiores coisas que eu puder para os meus filhos, para que, quando eles pisarem, eles falem, nossa, isso aqui é possível de fazer. Não significa que ninguém vai fazer um parque e tal, mas assim, olha o que o ser humano é capaz de. Se alguém fez isso, eu posso. Porque se eu nunca vi, eu não tenho nem como sonhar, né, com aquilo. Então, eu acho que até uma das coisas que ajudou muito o pai e vocês é o tanto que viajou para pregar e vendo, né? Igual você tá falando, eu tô passando aqui vendo essa casa. Olha essa casa que linda, um dia eu vou ter uma dessa. Se eu não sair do meu bairro e não ver, parece que é difícil, não tem nem muito como sonhar com o que você não viu, né? Não, tem pessoas que falam assim, não, eu não vou em tal lugar porque eu sou pobre, eu não tenho condições, eu não vou lá.
Eu ouço isso, né? Uhum. Então eu acho assim, meu, é uma grande oportunidade da pessoa conhecer algo diferente, Pisar, extraordinário, ver né, ver que é possível. Uhum. Mas não, tem pessoas que ela prefere se diminuir, achar que ela não pode e viver o resto da vida nessa mesmice, nessa pequenez. E enquanto nós, quando eu conto tudo isso, era pobre de maré Não, de si. perrengue. Era coisa assim,